Vamos tentar conseguir entender um pouquinho mais sobre tudo que está acontecendo hoje, aí com um especialista, sociólogo e cientista político, o Rudá Hit. Rudá, muito bom dia, muito boa tarde. Eu tô sempre de manhã aqui na programação, Rudá, então tô dando bom dia para todo mundo. Aí hoje eu tô à tarde e tô confusa, mas boa tarde, Rudá, é um prazer te ter aqui com a gente. É isso, manifestações da esquerda com grande mobilização, com grande público, como há bastante tempo a gente não via, depois de julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro, com a condenação de um ex-presidente a golpe de Estado, também com a aprovação da PEC da blindagem e com o PL da anistia, o projeto da anistia, ganhando força aí no parlamento. A gente vê, portanto, artistas se mobilizando também, assim como Chico Buarque. O que significa essa mobilização toda, Rudá? Acho que nós estamos vivendo. Antes de mais nada, boa tarde, Natália. Boa tarde a todos que estão nos assistindo aqui. Significa, em primeiro lugar, que nós estamos vivendo uma gangorra política muito importante. Na verdade, é um triângulo, né? O lulismo e o campo progressista, liderado pelo lulismo, o bolsonarismo e o centrão. Essas manifestações de hoje, eu estava acompanhando aqui, eu vi que foram muito grandes aqui onde eu estou, em Belo Horizonte, em Brasília, em Salvador. Como você disse, São Paulo estava marcado para começar às 2 da tarde e Rio de Janeiro é agora às 3. Então, como você falou, essas duas capitais que sempre são o cartão postal das manifestações do Brasil, São Paulo e Rio, nós vamos saber daqui a pouco, mas foram muito grandes e foram espalhadas em todo o país. Nós temos uma rede de contatos, recebemos de Uberlândia, manifestação, do interior, várias capitais do Nordeste, Natal, Maceió, Teresina. Então, pela primeira vez há muito tempo, você vê essas manifestações que eu vou aqui nomear de campo progressista, tendo muita força e demonstrando muita articulação. Evidentemente que ali não está exatamente o campo estritamente lulista. Há aqui uma diferença. Aqui em Belo Horizonte tinha muita gente com cabelo branco como eu, né? Então ali dá para falar que é militância. Em Salvador e em Brasília, você percebe que não era isso. Não era gente da minha idade, era gente mais nova, né? Então os artistas, a Igreja Católica entrou agora, a Igreja de base, alguns bispos entraram convocando manifestações, mas principalmente os artistas. E nesse caso, do ponto de vista político, não que havia uma intenção declarada, mas do ponto de vista da análise política, essas manifestações estão endereçadas para quem? Para o Centrão. Mas elas também acabam mandando um recado muito importante para parte do campo progressista, PT, PSB, PDT, por exemplo, que votaram pela PEC da blindagem. Né? 12 deputados do PT que estão sendo caçados nas redes sociais, nós estamos monitorando, é algo muito impressionante. Né? Aí eles vieram com uma desculpa que havia um acordo para não passar a PEC da anistia, e aí passa a urgência. Então, assim, essas manifestações colocam em xeque todo o campo do Centrão, e eu vou incluir, inclusive, portanto, parte do PT, que é do baixo clero, que só trabalha, deputado, só trabalha a sua base. É algo muito significativo esses 12, parte deles fazem parte do baixo clero, a gente sempre separa, né? E alguns outros partidos progressistas de centro-esquerda. Eles fazem parte, têm seu baixo clero e têm muitos contatos com o Centrão. É para esse pessoal, tanto o baixo clero do progressista, vamos dizer, do campo progressista, como aquele exclusivamente do Centrão, é para esse pessoal que essas manifestações estão falando. Estão falando basicamente o seguinte, não dê mais um passo não, volta para cá. Vocês podem ficar até no centro, mas não vão para o campo bolsonarista não. Vocês estão vendo o que nós estamos fazendo aqui na rua. É mais ou menos isso. A gente estava conversando mais cedo com a nossa colunista, que também é Milena Teixeira, que trouxe um pouco desses elementos. Eu perguntei para ela, né, do quanto a mobilização dos artistas chama bastante atenção, principalmente porque os artistas
fazem um diálogo muito, talvez, mais forte com a população, né? Então a gente teve a Débora Bloch, que está fazendo a Odete Roitman em Vale Tudo, que está sendo extremamente assistida, chamando as pessoas a irem às ruas para manifestar contra a PEC da blindagem. E aí a pessoa pode, inclusive, nem saber direito o que é a PEC da blindagem, mas ela passa a saber por causa desses artistas que estavam chamando e agora, hoje, nas ruas. Então tem também um elemento aí de popularizar essas pautas, né, professor? De trazer a população para, é isso aqui que está acontecendo. O Congresso está deixando de votar a isenção do IR para quem recebe até R$ 5.000, que é uma medida para a população brasileira, para se preocupar com os benefícios deles mesmos, porque a PEC da blindagem só fala deles mesmos, não fala nada, não ajuda em nada a população brasileira, né? Então, o que você falou, teoricamente, juro que é o único conceito que eu vou falar de teoria aqui. Teoricamente, ele se chama metapolítica. O que é metapolítica? É quando você faz um discurso que não tem nada a ver com a política, você está falando para outros interesses de um público que não está falando de política, mas você acaba atraindo para a política. Por isso que é meta, né? Então, veja, quem vem fazendo isso muito recentemente é o bolsonarismo. Quando eles pegam, por exemplo, eu acabei de fazer uma análise aqui esses dias, lembrando um pouco no debate da campanha eleitoral passada, que a bancada da Rede Globo, do Jornal Nacional, entrevista o Lula, e os bolsonaristas pegaram uma imagem de uma das entrevistadoras, né, que estaria com o sapato vermelho, né, e jogaram nas redes dizendo, olha o sapato dela, né? E na verdade o sapato não era vermelho, era creme. Eles pintaram o sapato. Isso é metapolítica. Eles nem falaram, olha o Lula, isso ou aquilo. Eles falaram, olha o sapato. Então quem que eles queriam atrair? Era um pessoal que gosta de acessório feminino. E aí se articula através do olhar do sapato, a cor entrou no mundo político pela porta dos fundos, né? O que a gente está vendo com os artistas agora é o que a gente viu na campanha das diretas, já lá atrás, lá nos anos 1980, 1990, era muito comum você ter mobilizações com os artistas. Depois isso acabou com a polarização, com a radicalização. Muitos artistas foram atacados pelo campo mais extremista. Eles estavam longe. Só que agora, como eu te disse, eles não estão polarizando exatamente com o bolsonarismo. Claro que estão, porque eles não querem anistia. Mas eles estão polarizando com o Centrão. E nesse caso, eles sabem que o Centrão os ouve. Entende? Então, eles sabem que eles têm audiência. E mais do que isso que você acabou de falar, Natália, que eu concordo totalmente, que nesse caso eles furam a bolha do campo mais politizado, e pela arte, pela música, e pelo cinema, né? A gente viu aí o Wagner Moura, de repente você atinge pessoas que não têm tanto interesse pela política, ou se tem algo mais filosófico, e de repente eles são atraídos por essa pauta. Por que está todo mundo lá hoje, né? E aí vai, né? Aqui em Belo Horizonte teve muito isso. Lá na manifestação, o pessoal me mandava foto, tinha muita criança. Junto com os mais velhos, tinha muita criança, né? Então, isso a gente viu também em 2013. Eram manifestações familiares, gente fazendo cartaz na rua, com cartolina e tal. Isso as gerações mais novas não viram, né? Agora elas estão vendo. Parece uma novidade. No Brasil, não é tão novo o artista entrar na política. É isso. E em relação ao projeto de lei da anistia, professor, que na sexta-feira, inclusive, eu conversei aqui no Acorda Metrópolis, no meu programa de manhã, com o relator, o Paulinho da Força, que me corrigiu diversas vezes durante a entrevista, falando não se trata mais de um projeto de anistia, se trata de um projeto de dosimetria. Então ele mesmo vem pedindo para que mude-se o nome para PL da dosimetria, mas que sim será ampla, geral e irrestrita, ou seja, vai da Débora do Batom a ex-presidente da República, né, ao Jair Bolsonaro,
dos civis ali que foram e destruíram a Praça dos Três Poderes até os mandantes desse plano todo, que foram condenados, começaram a ser condenados pelo Núcleo 1 na semana passada, e que pegaria então todo mundo, só que não anistia, então não derruba as condenações. O que vai acontecer pelo projeto que eles estão querendo e está começando a ganhar força é a diminuição na dosimetria. Os dois textos aí, professor, dão ao Congresso, dão aos parlamentares poder de decisão jurídica quase. Né? No PEC da blindagem são eles que avaliam em voto secreto, então a gente não fica sabendo, a população não fica sabendo quem votou para que tal parlamentar seja investigado, julgado ou não. E no caso do PL da dosimetria, são os parlamentares que vão ali discutir diminuição de pena de condenados pela destruição, principalmente lá da Praça dos Três Poderes em 8 de janeiro de 2023, que seria o capítulo final de toda a trama golpista, de toda essa elaboração do golpe de Estado, da tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito, da organização criminosa armada, enfim. Queria te perguntar sobre essa questão do parlamento, do Congresso, se colocar como esse agente quase que jurídico de avaliação de quem que a gente vai liberar para ser investigado ou não e de discussão de diminuição de pena de condenados por golpe de Estado. Bom, a resposta aqui vai ter que ser um pouco mais complexa, porque são várias fatias. A primeira fatia é, isso não passa. O STF já disse, ele vai bloquear porque é inconstitucional. Não passa. Aí você vai falar, bom, se o STF já falou, por que é que então estão insistindo nessa pauta? Eles estão insistindo por vários motivos, e um deles é para criar um campo político muito excitado, já que não tem mais o Bolsonaro, que é o líder carismático, né? Que ele apitava para a base difusa do bolsonarismo agir, né? Sem ele aparecendo, ele estando em casa, preso, ele não pode falar nas redes sociais e tal. Então você tem que criar fato político para dizer para a tua base, às vésperas da eleição, estamos vivos, nós somos mais fortes do que eles, mas eles estão lá porque eles são elite e nós vamos jogar peso. Então, um dos motivos é esse. O segundo motivo é que o presidente da Câmara de Deputados, ele, infelizmente, ele derrapou no meio da pista e hoje ele é, de longe, o presidente da Câmara mais frágil da história recente da Câmara, desde o Severino Cavalcante, que foi o primeiro deputado do Baixo Clero que se elegeu presidente da Câmara, ficou por 7 meses, se não me engano, e caiu por ter sido acusado de ganhar propina do restaurante. O Brasil é muito engraçado. Do restaurante da Câmara. Sim. Bom, então, a gente não teve outro deputado como presidente da Câmara tão frágil. Quando você tem numa Câmara, numa casa, que é parlamentar, que são deputados, que tem milhares de votos, né? E eles são muito fortes na sua base, né? Como é o caso do Centrão, né? O que você tem? Você tem todo um instinto político de ataque ao presidente. Então você vai para cima do presidente o tempo inteiro, como ele está numa situação delicadíssima, ou seja, ele perdeu a cadeira há poucos dias, não é? Literalmente, né? E ele tentou retomar com o ex-presidente da Câmara, o Arthur Lira, negociando em nome dele. Quer dizer, ele saiu destruído como um líder da Câmara, né? Então, a segunda questão é essa. Você vai jogar pesado. O que tem de diferente é que o bolsonarismo joga muito pesado com o Mota à luz do dia. Porque faz parte daquilo que eu acabei de falar no início, que eles precisam vitaminar a base deles. Eles precisam mostrar que eles são fortes. O campo governista do governo Lula, ele também pressiona em muito. Mas ele pressiona por baixo dos panos. Ele não deixa que a imprensa, claro que a imprensa sabe, porque vocês estão o tempo inteiro lá, são profissionais, mas ele não deixa transparecer que eles estão pressionando a mesa diretora e o Mota. Então fica aparecendo publicamente algo desproporcional.
Um lado parece muito forte e o outro que é governo parece fraco. Faz parte de uma estratégia de marketing. E o fato é que o governo, o que eu sei de dentro do governo, não é oficial, entre os contatos que eu tenho de vários ministérios, é que o governo gostaria, sim, de diminuir a pena. Principalmente daqueles que foram envolvidos com o ato de 8 de janeiro. Mas não do tal do núcleo crucial e outros coordenadores. Por quê? Porque a ideia deles é, se a gente faz isso no ano que vem, a gente começa o ano eleitoral dizendo, nós não somos cruéis. Nós entendemos que tem muita gente aqui que entrou de gaiato nessa história. Mas eles entraram de gaiato porque teve gente que os usou, os manipulou. Esses vão pegar cadeia. Agora vocês, tudo bem. Não façam mais bobagem, meninos e meninas. Podem voltar para casa, mas vocês que mandaram, não. Era uma forma de começar a campanha eleitoral isolando os líderes do bolsonarismo, inclusive o deputado Sóstenes, né? Essa era a ideia, é a ideia que eu ouço o tempo inteiro. Então não tem essa de ser absolutamente contra a anistia. O governo parece que trabalha com o tempo. Como o bolsonarismo trouxe para agora esse tema, eles têm que lidar com ele. Né? E aí entra o Paulinho. O Paulinho, nesse sentido, você me perdoa, eu estou terminando. O Paulinho, nesse sentido, entrou bem, Natália. Ele começou bem, dizendo, olha, talvez eu não agrade nenhum nem outro. Né? Ele parecia ser um moderador. E ele falou a palavra mágica do mundo político hoje, que é pacificação. Se bem que quem fala de pacificação é o bolsonarismo. Mas tudo bem, ele tentou dar um outro contorno. Aí Paulinho foi Paulinho. O Paulinho da Força é muito conhecido e ele também derrapou na pista e foi se encontrar com Temer e Aécio Neves. Mas, gente, quem é Temer e Aécio Neves hoje? Nada. Nada, eles não são absolutamente nada na política, não é? Então, assim, é algo estarrecedor, não é? Se ele tivesse sentado com o presidente da Fiesp, a gente entenderia, não é? Se ele sentasse, sei lá, com igrejas católicas e protestantes, não é? A gente estaria entendendo que ele está tentando realmente pacificar, ouvir, mas ele sentar com a pessoa os dois que se envolveram com a queda da Dilma Rousseff, assim, é quase que uma declaração, eu estou contra o lulismo. E aí não dá para falar que é pacificação. Né? Então, me parece que a gente está tendo um problema na Câmara, que o bolsonarismo transformou essas lideranças que ficam na franja entre o bolsonarismo e o centrão, transformou numa máquina de moer carne. Eles entram, isso aconteceu com o Mota. Parece que eles tentam criar uma espécie de agenda própria, se impor, e eles são logo chantageados e voltam a fazer acenos para o bolsonarismo. Eu acho que o Paulinho, sinceramente, ele se queimou. Quer dizer, ele não é mais o mediador que ele anunciou poucas horas antes de se encontrar com Aécio e o Temer em São Paulo. Quer dizer, a partir daí ficou evidente que ele escolheu um lado, né, e vai ter dificuldade a partir de agora. Né? Na verdade, o que eu estou te dizendo, o governo vai jogar pesado dentro da Câmara e já bloqueou o Senado. Né? Ele vai estrangular a Câmara. E eu acho que aqueles deputados, os 12 do PT, que votaram pela PEC da blindagem, e mais alguns do PSB que já foram nas redes sociais do PDT pedir desculpas. Inclusive, um irmão deputado de um prefeito muito conhecido, candidato a governador de um estado do Nordeste, ele foi pedir desculpas. Então, para você ver a pressão com as manifestações de hoje, é evidente que vai ter um rolo compressor. Né? Pode se preparar que nós vamos ter muitos dias quentes em Brasília daqui por diante. Caramba, e a gente não tá tendo dias frios, né? Tivemos aí o julgamento, antes a crise do INSS, no meio disso, da crise do INSS, com o julgamento, o tarifaço, vai ter a reciprocidade, não vai ter retaliação, não vai ter, enfim.
Essa é uma reta final de 2025 muito importante, já que em 2026 a gente tem eleições nacionais para escolher um novo presidente, para escolher governadores, para escolher senadores, deputados, enfim. É por isso mesmo também que a coisa fica quente, né, professor? Porque tá todo mundo de olho em 2026. A gente conversou com o sociólogo e cientista político, o Rudá Hit, que nos trouxe análises sobre tudo que a gente está vivendo, né, nesses últimos dias, com essa semana tão importante para o Congresso e de demonstração do que os parlamentares estão mais interessados, com a aprovação da PEC da blindagem lá na Câmara, com o PL da anistia ganhando corpo, e, claro, com as manifestações que resultaram, inclusive, nessa manifestação da esquerda pelo Brasil todo. Professor, muito obrigada, viu? A gente volta a conversar em breve.